Boa noite. Olá, boa noite. Comissão do impeachment. Peritos afirmam que houve irregularidades, mas que cabe só aos senadores decidir se Dilma foi responsável. Justiça bloqueia mais de 100 milhões de reais do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e do ex-ministro Paulo Bernardo. Tribunal de Contas do Rio condena empreiteiras do Novo Maracanã a devolver quase 200 milhões de reais. Quadrilha com fuzis e metralhadoras assalta empresa de carros fortes em Ribeirão Preto e mata policial. Mais de 1.000 tiros de fuzil foram disparados na ação. E você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto, após um rápido intervalo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. No Brasil, o professor gasta em média 20% do tempo com disciplina na sala de aula. Isso é muito tempo perdido. Como atleta, eu aprendi que temos que aproveitar ao máximo os treinos, porque cada minuto é muito importante. Quando eu calço a sapatilha, é para me concentrar e treinar mais forte. Na sua escola não pode ser diferente. Respeite seus professores. São eles que vão te ajudar a ser um campeão na vida. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. No Todo Seu de hoje, vai ter musical de primeira linha com a cantora Monique Quessus. Vamos ainda saber mais sobre a atual situação do que se chamava jogos de azar e agora são jogos de fortuna aqui no nosso país. Imperdível essa pauta. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Estou esperando. Assalto cinematográfico à empresa Prosegur em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, causa pânico e termina com um policial morto. Segundo a polícia, mais de 1.000 tiros de fuzil foram disparados na ação. Este é o 5º caso de ataque a empresas de transporte de valores e carros fortes em pouco mais de 3 meses. O roubo aconteceu nesta madrugada. Segundo a Polícia Militar, cerca de 20 assaltantes fortemente armados chegaram em 10 veículos e detonaram explosivos para invadir a empresa Prosegur na zona norte de Ribeirão Preto. Pelo menos 3 grandes explosões foram ouvidas por moradores do bairro Campos Elíseos. O grupo jogou pregos no asfalto e chegou a usar um caminhão e uma retroescavadeira para bloquear ruas no entorno da empresa, a fim de dificultar a chegada da polícia. Houve intensa troca de tiros entre os assaltantes e policiais por cerca de 1 hora. Diversas cápsulas de metralhadoras calibre 50, capazes de derrubar aviões de guerra e de fuzis, ficaram espalhadas pelo chão. Os moradores relataram cenas de pânico durante o assalto. Isso aqui tá parecendo guerra. Mas não é guerra não, é Ribeirão Preto. Na fuga, a quadrilha atirou em 5 transformadores de energia e deixou mais de 2.000 pessoas sem luz. O grupo fugiu pela rodovia Anhanguera e no caminho atirou em 2 policiais rodoviários que faziam o patrulhamento próximo ao quilômetro 321. Um dos agentes foi atingido na cabeça e chegou a ser socorrido, mas morreu na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Transportadoras de valores têm sido alvos frequentes de mega assaltos nos últimos meses. Em março, uma quadrilha com armas capazes de derrubar um avião invadiu as instalações da transportadora de valores Protege, em Campinas, interior de São Paulo, e roubou 50 milhões de reais. Em abril, ao menos 10 homens fortemente armados invadiram a Prosegur em Santos, no litoral paulista. 3 pessoas morreram na ação, sendo 2 policiais rodoviários. O grupo fugiu com vários malotes de dinheiro e chegou a interditar a rodovia Anchieta. 2 dias depois, bandidos explodiram o cofre de um carro forte e roubaram o dinheiro na rodovia Anhanguera, próximo a Ribeirão Preto. 2 pessoas ficaram feridas após troca de tiros dos bandidos com vigilantes. No final de maio, ladrões atacaram 2 carros fortes na rodovia Dom Pedro II, que liga Campinas a Jacareí, no Vale do Paraíba. Para bloquear a estrada, os bandidos incendiaram uma carreta. Os seguranças reagiram e houve troca de tiros. O bando fugiu sem levar o dinheiro e ninguém ficou ferido.
A empresa Prosegur informou que nenhum funcionário ficou ferido no assalto e que está à disposição das autoridades e colaborando para o andamento das investigações. Ainda não há informações sobre o valor levado pelos bandidos. A Secretaria de Segurança Pública disse que as polícias realizam buscas por toda a região de Ribeirão Preto, mas ninguém foi preso até o momento. A energia foi restabelecida na região por volta da 1h da tarde. Justiça decreta a prisão de 2 policiais militares envolvidos na ocorrência que terminou com a morte do universitário Júlio César Alves Espinosa, de 24 anos, na semana passada. Os 2 PMs já estavam afastados de suas funções e cumpriam prisão administrativa. Mas desde ontem à tarde estão no presídio Romão Gomes, da Polícia Militar, para cumprir prisão temporária por 30 dias. A conduta dos policiais está sob investigação. A suspeita é que o estudante Júlio César Espinosa, de 24 anos, tenha sido executado. O jovem morreu no último dia 28, depois de uma perseguição policial na região do Ipiranga. O carro foi atingido por 16 tiros. Segundo a versão dos PMs, o rapaz desobedeceu a ordem de parada e atirou nos policiais. A família diz que Júlio César tinha medo do carro ser apreendido por causa de multas vencidas e que não usava armas. O estudante voltava de um trabalho como garçom em uma festa. A Corregedoria da Polícia Militar e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil ouviram 2 testemunhas. E elas contaram que viram policiais militares colocando o revólver calibre 38 dentro do carro do universitário. E depois dele já ter sido atingido com uma bala na cabeça, 2 PMs entraram no veículo e forjaram um disparo contra o para-brisa de dentro para fora do Gol Prata usado pelo jovem. E essa informação já consta do inquérito que apura o caso. Ao todo, 10 PMs e 4 guardas civis de São Caetano do Sul participaram da ocorrência. Além dos 2 presos, há 4 policiais afastados. De acordo com a Corregedoria, o relato dos PMs tem falhas. Não sabem, por exemplo, dizer quantos tiros o jovem teria dado. Justiça Federal de São Paulo bloqueia 102 milhões de reais do ex-ministro petista Paulo Bernardo, do ex-tesoureiro do partido João Vacari Neto e de outros investigados na Operação Custo Brasil. A decisão foi do juiz Paulo Bueno de Azevedo, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, responsável pelo caso. O valor é correspondente ao que teria sido desviado do Ministério do Planejamento, envolvendo a empresa Consiste, também atingida pela medida. E não significa que os investigados tenham esse montante em dinheiro ou em bens. O ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, que teve outra prisão decretada ontem durante nova fase da Operação Lava Jato, teve bloqueado R$ 755 mil. O ex-ministro Carlos Gabas e o ex-secretário da gestão Haddad, Walter Correia, que também são investigados, tiveram R$ 7 milhões e 200 mil bloqueados. A editora 247, que edita o site Brasil 247, R$ 120 mil. De acordo com a Polícia Federal, a fraude em contrato de empréstimos consignados no Ministério do Planejamento teve início quando Paulo Bernardo comandava a pasta. Ainda segundo a investigação, Bernardo, que chegou a ser preso, era beneficiário do esquema. O dinheiro teria sido usado para pagar gastos pessoais, aluguel de garagem e loft. Ele foi solto após determinação do ministro do STF, Dias Toffoli. No despacho que determinou os bloqueios, o juiz afirma que 2 delatores diferentes apontam João Vacari, que está preso em Curitiba dentro da Lava Jato, como uma espécie de mentor do esquema e o PT como principal beneficiário. O juiz também tinha determinado o bloqueio das contas do PT, mas o partido conseguiu reverter a decisão, alegando que a conta recebe o dinheiro do fundo partidário. O Partido dos Trabalhadores afirma que não cometeu irregularidades. A defesa de Paulo Bernardo diz que vai pedir a revogação do bloqueio e afirma que as suspeitas do Ministério Público são infundadas. O advogado de João Vacari, Luiz Flávio Borges Durso, afirmou que os bens do ex-tesoureiro já estavam bloqueados desde o ano passado, devido a outras ações em que Vacari é investigado. Com relação às acusações contra ele, Durso afirmou que elas estão baseadas em palavras de delator e ainda não foram comprovadas por meio de provas. Sem revelar o voto, o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS, entrega parecer do caso Eduardo Cunha à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O voto deve ser revelado amanhã. Eu não gostaria que o meu voto fosse conhecido pela letra fria e posso garantir a vocês
que o meu relatório é absolutamente técnico e imparcial. A defesa de Eduardo Cunha recorre da decisão do Conselho de Ética, que recomendou a cassação do mandato dele. A CCJ não tem o poder de reverter essa decisão. Apenas pode apontar se houve falha em algum ponto do processo e, se for detectado um erro, determinar que esse passo seja refeito. Eduardo Cunha é acusado de quebra de decoro por mentir sobre a existência de contas no exterior à CPI da Petrobras no ano passado. A discussão do parecer na CCJ será na terça-feira que vem. A previsão é que o caso de Cunha seja levado a plenário somente em agosto, após o recesso. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que o deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB, orientou repasses de propina ao ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo a publicação, Henrique Alves, também do PMDB, recebeu ao menos $300 mil da Carioca Engenharia em uma conta secreta na Suíça. O dinheiro seria propina cobrada da empresa em troca da liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS para obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. A conta do ex-ministro do Turismo na Suíça já é alvo de uma investigação aberta pelo Ministério Público do país e entregue em março deste ano ao Brasil. Segundo Janot, a conta foi fornecida por Eduardo Cunha aos donos da Carioca Engenharia. O despacho de Janot faz parte das investigações da Operação Sepsis, que apura um esquema de corrupção que atuava na Caixa Econômica Federal. Henrique Alves seria um dos beneficiados. Na época dos repasses, em 2011, ele era líder do PMDB na Câmara e foi o responsável pela indicação de Fábio Cleto para a vice-presidência do banco. Tanto Cleto quanto Ricardo Pernambuco e Ricardo Pernambuco Júnior, da Carioca Engenharia, já tinham dito em delação premiada que Cunha cobrava propina de empresas que recebiam aportes do Fundo de Investimentos do FGTS. No mês passado, Janot denunciou Henrique Alves ao Supremo Tribunal Federal no esquema de corrupção da Caixa. E ele pediu demissão do cargo de ministro do Turismo. Tanto Alves quanto Cunha negam as acusações. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, disse hoje que o polêmico projeto de lei que prevê punições para casos de abuso de autoridade será votado antes do recesso parlamentar, que deve começar em 13 de julho. Na semana passada, ele apresentou o projeto como pauta prioritária na agenda do Senado. Renan tem sido criticado por senadores que interpretam a alteração da lei, que é de 1965, como uma tentativa de intervenção nas investigações da Operação Lava Jato, da qual o senador é alvo. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte pede na Justiça a devolução de pouco mais de R$1 milhão do senador e presidente nacional do DEM, José Agripino Maia. Ele é acusado de acumular rendimentos no Senado e pensão ilegalmente. O senador recebe por mês pouco mais de R$64 mil dos cofres públicos. O valor é 90% acima do teto do funcionalismo, que atualmente é de R$33 mil. O montante recebido por Agripino representa a soma do salário que ele recebe como senador com a pensão especial vitalícia de ex-governador. Segundo o Ministério Público, o acúmulo dos valores sem aplicar o teto constitucional é ilegal. Presidente da Argentina, Maurício Macri, pede mais flexibilidade da França nas negociações de acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Em encontro com a chanceler alemã Angela Merkel, Macri pediu uma postura mais flexível da França nas questões sobre agricultura. Ele disse que o capítulo mais difícil é a agricultura com Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e que confia na capacidade de liderança da Alemanha. Angela Merkel reconheceu que a agricultura é a parte mais complicada das negociações, não só para a França, mas também para a Alemanha, e elogiou as primeiras medidas da equipe econômica argentina. O presidente americano Barack Obama participa do primeiro comício ao lado da candidata democrata Hillary Clinton.
Obama deu carona a Hillary no avião presidencial e apareceu ao lado dela num evento em Charlotte, na Carolina do Norte. As pesquisas sugerem que os democratas confiam mais no atual presidente do que na candidata à sucessão. Obama declarou apoio a Hillary no mês passado, depois das primárias que definiram a candidatura dela. A primeira aparição conjunta tinha sido adiada por causa do massacre na boate gay de Orlando, na Flórida. NASA comemora o sucesso de missão da sonda Juno, que entrou em órbita com o planeta Júpiter e deve investigar a origem do sistema solar. Os pesquisadores do Centro de Controle da NASA, na Califórnia, não contiveram a alegria depois de minutos aguardando o resultado de uma manobra arriscada, que permitiu que a sonda entrasse em órbita com o maior planeta do sistema solar. A sonda Juno foi lançada há 5 anos de Cabo Canaveral, na Flórida, e entrou em órbita às 3h53 da madrugada, pelo horário da Califórnia, 00h53, horário de Brasília. Um dos principais objetivos da sonda é estudar a composição e origem de Júpiter, primeiro planeta a se formar depois do Sol, além de ajudar nas pesquisas sobre o início do sistema solar. O desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Antônio Ivan Atié, se declara suspeito para atuar nos casos que envolvem o ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish. O desembargador já foi defendido pelo mesmo escritório de advocacia que atua em favor do empresário. Cavendish foi um dos 5 beneficiados na última sexta-feira por decisão de Atié, que converteu a prisão preventiva dos detidos da Operação Saqueador em domiciliar. Mesmo com a determinação do desembargador, Cavendish, o empresário Carlinhos Cachoeira e outros 3 seguem em Bangu 8, já que o governo do Rio de Janeiro está sem tornozeleiras eletrônicas. Hoje, Cachoeira recorreu ao Supremo Tribunal Federal para responder o processo em casa. O dono da Delta e Cachoeira são acusados de integrar um esquema que lavou ao menos 370 milhões de reais em verbas públicas. Justiça Federal do Rio de Janeiro aceita a denúncia do Ministério Público Federal contra 16 pessoas por desvios de 90 milhões de reais dos fundos de pensão Petros da Petrobras e Postales dos Correios. Os valores foram desviados a partir da emissão de título do Grupo Galileu e deveriam ter sido usados na recuperação da Universidade Gama Filho. O esquema foi investigado na Operação Recomeço, deflagrada pela Polícia Federal no mês passado e que apurou os crimes de gestão fraudulenta, desvio de recursos de instituição financeira, associação criminosa e negociação de títulos sem garantia suficiente. Tornaram-se réus os empresários Márcio André Mendes Costa, Ricardo Andrade Magro, Roberto Roland Rodrigues da Silva Júnior, Carlos Alberto Peregrino da Silva, Paulo César Prado Ferreira da Gama, Luiz Alfredo da Gama Botafogo Muniz, Adilson Florencio da Costa, além de outros 9 investigados. E se entregou hoje à Polícia Federal o último foragido da 31ª fase da Lava Jato, batizada de Operação Abismo, deflagrada ontem. O empresário Erasto Messias da Silva Júnior tem ligação com a construtora Ferreira Guedes, que é investigada junto com outras empreiteiras por suspeita de terem pago 39 milhões de reais em propinas para fecharem um contrato com a Petrobras. Os pagamentos teriam ocorrido entre 2007 e 2012. A prisão de Messias tem caráter temporário com duração de 5 dias. Comissão do impeachment houve junta pericial do Senado e da acusação. Os primeiros ouvidos foram os peritos do Senado. Eles reafirmaram que os decretos de suplementação de crédito editados em 2015, sem autorização do Congresso por Dilma Rousseff, e os atrasos do Plano Safra, as chamadas pedaladas fiscais, foram ilegais. No entanto, falaram que não há prova de que a petista agiu diretamente para ordená-las. Do ponto de vista estritamente da junta, não há nenhuma confusão ou nenhuma dúvida de que há incompatibilidade, porque diante do ordenamento jurídico posto, não é, uma lei por fazer não tem o condão de se sobrepor a uma lei que está posta. Não é? E diante de um quadro fiscal que se deteriorava, naquele momento havia então uma necessidade de observância dessas
das restrições postuladas pelo Congresso. Depois, os senadores ouviram a assistente pericial da acusação, Selene Pérez Nunes. Ela afirmou que concorda com o laudo do Senado quase por inteiro e que a divergência é muito pontual. No caso, a operação de crédito específica executada, é uma operação que envolve um atraso, de pagamentos, que eram devidos, porque o capital não pertencia ao Tesouro, pertencia à instituição financeira. As versões dos peritos também repercutiram entre os senadores pró e contra impeachment. Não importa a roupagem jurídica conferida a essas operações. O que se observou, na essência, foi o financiamento da União por parte dos bancos públicos num conflito com o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não houve, portanto, por parte da presidenta Dilma, nenhum crime. Simplesmente, repito, um projeto, um programa de governo, que não tinha a assinatura da presidenta Dilma. A presidente afastada Dilma Rousseff confirmou pelo Twitter que não irá amanhã na comissão do impeachment para se defender e que está avaliando fazer sua defesa no plenário do Senado num outro momento. Com a decisão, caberá ao advogado e ex-ministro José Eduardo Cardoso ler uma manifestação escrita por Dilma. Segundo o presidente da comissão do impeachment, o senador Raimundo Lira, não há previsão para que os senadores façam perguntas ao advogado da petista. E terminou há cerca de 10 minutos a sessão da comissão do impeachment no Senado. Agora à noite foi ouvido o jurista Ricardo Lodge Ribeiro, um dos peritos assistentes indicados pela defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Fala-se tanto em corrupção que a gente perde a ideia da coisa. O que é que o Brasil realmente perdeu com a corrupção? 8 operações da Polícia Federal, dia sim, dia não, nos últimos 15 dias. E hoje, o Miguel Itaker Pinto França, que não é meu primo, apesar de ter o mesmo sobrenome, Pinto, me lembrou uma coincidência fantástica. Hoje, a nave Juno revelou por baixo das nuvens o planeta Júpiter numa das maiores, talvez a maior conquista da ciência espacial americana. Essa missão custou aos Estados Unidos 1 bilhão e 150 milhões de dólares. É muito dinheiro, mesmo com um país rico como os Estados Unidos. A missão partiu de Pasadena, na Califórnia. E em Pasadena, na Flórida, o Brasil comprou uma refinaria completamente defasada, tão defasada que está toda enferrujada e é chamada de Ruivinha, por 1 bilhão e 180 milhões de dólares. Ou seja, a Ruivinha que a Dilma autorizou por escrito, assinado, sem necessidade de perícia nenhuma, como no caso das pedaladas, custou mais do que a missão científica espetacular e super revolucionária e tecnológica dos americanos. A nossa corrupção é como traça cavando a viga e nossa casa caindo em cima de nós. Eu volto na quinta, direto ao assunto, em pé. Agora à noite, o site da revista Veja traz que o deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB, distribuiu propina em dinheiro vivo, segundo Fábio Cleto. O ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal e delator da Operação Lava Jato teria dito em delação que recebeu mais de R$560 mil em espécie de Cunha em diferentes ocasiões. De acordo com a Veja, Cleto também revelou que o doleiro Lúcio Funaro, ligado a Cunha, tinha um bom relacionamento com toda a cúpula do PMDB e que costumava citar o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, e o deputado federal Henrique Alves. Cunha, Cleto, Funaro e Alves são investigados na Operação Sepsis, que apura um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. Procurados pela revista, Cunha e Cleto negaram as acusações. Já Funaro e o ministro Gedel não responderam. E o Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro bloqueou 198 milhões de reais de empreiteiras que fizeram as obras de reforma do estádio do Maracanã.
O relatório aprovado pelos conselheiros do órgão por unanimidade pede o bloqueio desses valores das empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Delta. O TCE chegou ao valor após análise de irregularidades e distorções na execução da obra. A reforma do Maracanã começou com um custo estimado de 705 milhões de reais e saiu por 1 bilhão e 200 mil reais. As 3 empreiteiras alvo do bloqueio já são investigadas na Operação Lava Jato e têm, inclusive, executivos presos. A Odebrecht e Andrade Gutierrez não comentaram a decisão. Já a Delta disse que não tem mais contratos com o governo e, portanto, não tem créditos a serem bloqueados. Em pleno inverno, as temperaturas dispararam essa tarde e atingiram a marca dos 28 graus aqui na capital paulista. Olha, Lu, já não chove há mais de 30 dias por aqui e por isso o ar está bastante poluído. Mas a partir de amanhã, a qualidade do ar vai ter uma melhora. Vamos à previsão. A frente fria que está provocando chuvas no sul do Brasil consegue interferir um pouquinho no tempo aqui em São Paulo. Uma mudança discreta, mas que permite uma boa melhora na qualidade do ar. Para essa quarta-feira, teremos um pouco mais de nebulosidade no sul e no oeste do estado. Mas mesmo assim, não há previsão de chuva, apenas um chuvisco nas áreas que fazem divisa com o Paraná. O sol predomina, mas o vento deve soprar de forma moderada e até traz uma melhora para a qualidade do ar. A temperatura cai um pouquinho, a máxima não vai passar dos 24 graus em Presidente Prudente, em Bauru, mínima de 16 e máxima de 26 graus. E na cidade de Sorocaba, a máxima vai ficar em torno dos 25 graus amanhã. Vamos ver as temperaturas aqui na região metropolitana? Nessa próxima madrugada, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. Na quinta, refresca mais e as temperaturas ficam entre 12 e 21. E a sexta-feira deve começar gelada, com mínima só de 9 graus e máxima prevista à tarde na casa dos 20 graus. Funcionários demitidos em massa há 10 meses da Unimed paulistana dizem não ter recebido os direitos trabalhistas. De acordo com o atual presidente da empresa de plano de saúde, Marcelo Nunes, todos vão receber. Ele só não deu prazo para o pagamento. Denis trabalhou na Unimed paulistana por quase 2 anos como auxiliar administrativo. Em setembro do ano passado, ele e todos os colegas receberam uma carta com o aviso prévio. Uma demissão em massa que ninguém esperava. O problema é que até hoje, 10 meses depois, ainda não recebeu o dinheiro da rescisão trabalhista. Tinha pessoas que estavam de licença maternidade, estavam entrando em licença maternidade. Então, foram avisadas pelo telefone que aconteceu. Tenho colegas bem próximos que tinham acabado de comprar a casa deles, né? Então, ele não estava esperando que isso acontecesse, né? E está nesse aguardo, né? Não recebi o salário do final de outubro, não recebi a minha rescisão, não recebi a multa dos 40%. Não recebi nada. Ele entrou na justiça com uma ação coletiva. O Ministério do Trabalho já protocolou só este ano mais de 2.000 ações de ex-funcionários e clientes do plano de saúde. A dívida da Unimed paulistana com fornecedores e funcionários é de cerca de 500 milhões de reais. O valor foi levantado pela Câmara Municipal de São Paulo durante uma CPI criada em fevereiro para investigar planos de saúde. A Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu que houve má gestão dos diretores da cooperativa. Não dá para concluir se com dolo ou não, mas existe margem para suspeita de que houve dolo da parte da gestão. Com certeza, das últimas 2 diretorias que estiveram no poder nos últimos anos. A empresa foi liquidada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Na época, de acordo com a CPI, o presidente da Unimed paulistana era Paulo José Leme de Barros. O diretor fiscal era Maurício Damasceno. O diretor financeiro, Valdemir Gonçalves, e o diretor secretário, Davi Serson. A atual diretoria da empresa também prestou depoimento. O presidente Marcelo Nunes garantiu que os valores definidos para os pagamentos de FGTS, salários, 13º já estão na Justiça e os funcionários irão receber com certeza. Ele só não definiu uma data. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã.
Confira o talento da cantora Monique Kissos no Todo Seu. Daqui a pouco, 10h30 da noite. Assista.